Estudo pêndulo hebreu, onde trabalhamos com a energia emitida pelas palavras em hebraico, Kabbalah. 72 nomes de Deus, anjos. Posso confiar nessa egrégora? Eu vou abrir uma exceção porque eu não costumo comentar trabalhos alheios, processos alheios, mas, assim, especificamente isso que me foi perguntado, veja como são as coisas. Se há uns 30 anos atrás essa pergunta me fosse feita, eu erraria ela feio. Erraria no sentido de dizer não é confiável, porque é muita preciosidade informativa, é muita pretensão associada a um processo pendular, blá, 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 blá. Eu responderia com essa prudência, e também porque eu já estudei isso a fundo, e na época a visão que eu tive precisava de um amadurecimento, e ainda bem que ninguém me perguntou se não teria errado. Mas hoje, aos 65 anos de idade biológica, e após muito estudo, mas não é pelo estudo, não, porque se dependesse só do estudo, eu daria a mesma resposta. É pela convivência com esses seres em torno de Javé. E eu percebi, eles me mostraram que, de fato, esse é um trabalho muito precioso, que essa hóstia angelical em torno de Javé, com o trabalho do pêndulo voltado para a questão da Kabbalah, ainda que essa questão da Kabbalah seja uma confusão sem tamanho, há uma questão mais original nessa Kabbalah a qual eu me refiro, não necessariamente aos seus desdobramentos, ainda que essa pergunta trate de um dos desdobramentos da Kabbalah. Esse tipo de estudo ele é mais recente, e por isso a minha hesitação no início, mas os seres que trabalham com Javé meio que ratificam esse processo do pêndulo, das informações. Então, assim, de fato, há um sentido oculto muito profundo por trás desse tipo de processo divinatório, ou como se queira chamar. Porém, não é em toda circunstância, e não é todo ser humano, e não é todo tipo de descobrimento, ou não é todo tipo de curiosidade que isso se aplica com exatidão. Depende de uma série de processos. Nada é tão simplório quanto a gente pensa que é. Tudo tem um quê de complexidade que foge à nossa percepção. Mas se a pergunta é se a irmã deve continuar estudando isso e investindo o seu tempo existencial nesse tipo de estudo, de processo, de assessoramento, eu penso que é um caminho muito precioso. Espero e desejo boa sorte. Se Javé criou o genoma humano e o genoma das plantas e animais foi criado por ele também? Não é que Javé tenha criado essas coisas nos termos em que nós imaginamos. A ciência diz que o genoma, como conhecemos, a molécula-mãe que deu vida a tudo que existe aqui na Terra, e, portanto, as plantas, os animais e nós humanos, todos nós aqui na Terra viemos de uma única molécula-mãe que surgiu aqui há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, e isso é uma certeza científica. Aí você pode dizer, mas eu não acredito nisso, não. O problema é seu, isso não é uma crença para se acreditar ou não, é uma certeza científica. Agora, o que é que a ciência não sabe explicar? É de onde isso veio ou como isso surgiu. Então, nas mitologias, sim, é dito que o Criador e seus engenheiros, seus anjos, é que foram trabalhando esse genoma que surgiu aqui numa gotinha de ácido logo que a Terra se esfriou, há 3 bilhões e 800 milhões de anos, e quando a água surgiu, então dentro da água surgiu essa gotinha de ácido com o genoma da molécula-mãe, da qual todas as formas vivas que hoje existem na Terra se derivaram. Plantas, animais e nós, os humanos, inclusive. A fonte criadora é tão perfeita
Por que deixou Javé fazer o que fez? No universo, seres falidos. Jesus deixou claro que o reino não é deste mundo. Para onde vamos? Para o reino da fonte? Olha, de novo, são várias perguntas numa só. São. Eu não Pacote. tenho, eu não tenho como contemplar, com palavras rápidas, temas tão profundos e tão bem colocados na pergunta, como foi o caso. Mas, assim, só respondendo de forma bem objetiva, até porque a hora já está bastante adiantada, o que é que os espíritos dizem sobre Deus? Os espíritos esclarecidos e longe de qualquer vínculo com crença espiritista ou católica ou protestante, o que seja, eles dizem que Deus a nenhum dos seus filhos ou filhas premia ou castiga. Em Deus, tendo dado a mônada dele, que serve como corpo átmico, que é o corpo que estrutura as almas, os espíritos particularizados, em Deus, tendo dado a cada espírito ou consciência particularizada a semente da sua divindade ou sua deidade, a partir disso, ele deixa com que cada consciência particularizada vá ao longo das estradas da existência fora dos parâmetros da perfeição, essa consciência vai existindo e essa consciência vai optando, e em optando por essa ou aquela circunstância ou preferência, essa consciência vai acionando os mecanismos das leis de causa e efeito, de ação e reação, e aí cada um faz o que quer e acha, só que cada um terá que se defrontar com as consequências daquilo que fez. Então, Deus não impede de um imbecil ser imbecil ou fazer uma imbecilidade, de um cretino fazer uma cretinice. Deus não impede. De um assassino matar alguém, de um cientista fazer uma merda, e foi isso que aconteceu. Mas Deus não impede mesmo. Na medida em que cada um de nós traz em si a semente da divindade dele, e é isso que faz com que cada um de nós, mesmo com esses erros terríveis, cada um de nós é uma parte sagrada, porque o sagrado, ou seja, a semente dele, habita no espírito que anima cada um de nós, não habita esse corpo, habita a nossa alma, o nosso espírito. Então, em ele, tendo nos dado a semente da sua, entre aspas, perfeição, é com cada um de nós. Ele não se mete, ele não evita que alguém faça besteira. Alguém faz besteira. E alguém fez uma besteira muito grande lá fora, e mesmo tendo caído na sua obra, como demiurgo, continuou a fazer um monte de besteiras. Dessas besteiras todas, surgiu uma raça capaz de ter sagacidade e entender essas besteiras, mas ele, ao invés de dar força a essa raça, ele emburreceu essa raça, ele tornou os humanos seres humanos pequenos, medrosos, que preferem acreditar e crer para ter um conforto, do que buscar a verdade, do que tentar agir de forma adulta através da ciência, da filosofia, da reflexão, da honestidade de princípios e propósitos. O que é que o ser humano hoje é? É um tipo de ser que prefere acreditar que Deus está no leme, que toma conta de tudo e que no final Deus vai resolver tudo. Até hoje, em todas as histórias das páginas da mitologia e da própria história assim aceita, toda a merda que tinha para acontecer, aconteceu. Deus não evitou nada. Todas as crianças foram estupradas, mortas, todo mundo. Sócrates morreu, Jesus morreu, Giordano Bruno morreu, Vanini morreu, várias figuras, Jan Hus, todo mundo maravilhoso, morre, Deus nunca faz nada. Enquanto nós estamos aqui falando, tem um monte de gente maravilhosa morrendo, um monte de crianças sendo estupradas, um monte de coisas absurdas, criancinha correndo com a irmãzinha porque foi atropelada no meio da guerra. Ou seja, são fatos e fotos, são instantâneos da nossa cretinice, em que Javé é 100% responsável por tudo
que está por trás disso, e nós, humanos, somos corresponsáveis por termos nos permitido nos apequenar dessa forma. Quando Javé chegou para mim em 2007 e disse, vamos fazer um pacto, eu dou o que você quiser, desde que você me obedeça. Eu fiquei olhando, eu digo, cara, eu não acredito que isso é real. E até hoje, ano 2024, eu fico olhando para isso, eu digo, cara, isso não pode ser real. Isso é alguma loucura que eu estou... Isso é... Eu enlouqueci, não consigo atinar com a própria loucura. Mas o pior é que é verdade. Mas não deixa de ser loucura, não. Mas é a mesma verdade estranha que ele exigiu que todo mundo fizesse pacto com ele. Abraão fez, Isaac fez, Jacó fez, Adão. Mas alguns não fizeram. Então Jesus não fez. Nós estamos só na nossa pequenez aqui, cumprindo um final de último parágrafo de um último livro de uma transição que se inicia com outros tantos que aí vem, também não vendendo a nossa alma ao que Javé queria, até porque Javé sempre esteve errado. Os seus desígnios, não é que ele escreve certo por linhas tortas, estavam tortos mesmo, estavam todos errados, e por isso ele faliu, ele sucumbiu. Que ele, no estado em que ele se encontra, possa rezar, se é o caso, seja lá para quem for, e ele peça que os humanos consigam escapar da própria armadilha que ele criou, quando fez com que religiões impositivas passassem a odiar umas às outras. Então, judeu odeia árabe, árabe odeia judeu, muçulmano odeia cristão, cristão. Isso tudo foi ele que criou. Na hora em que escolheu Isaac, escolheu Abraão, escolheu Jacó, escolheu Faleg, filho de Eber, escolheu Gomer, neto de Noé, filho de Jafé. A cada um desses ele se apresentava e dizia, eu sou fulano. Se a língua dos arianos era ariana, então o nome lá ficou Brahma. Na linguagem semito-babilônica ficou Javé. Aí ele diz, eu estou escolhendo vocês. Aí depois larga esse povo, procura outro. Vocês é que são agora meu povo escolhido. O último foram os árabes, que ele mandou Gabriel pegar o pobre do Maomé, para Maomé dizer que os árabes agora eram o povo escolhido de Alá, que é o mesmo Brahma, que é o mesmo Javé. E hoje em dia, judeus, cristãos e muçulmanos brigam loucamente. E a responsabilidade desse ser? Mas os humanos estão totalmente entregues a essa coisa de pedir bênçãos, milagres, recebem aí em troca a submissão. Goethe é um autor, romancista alemão, uma das suas principais obras chama-se Fausto. E Fausto é um personagem que Goethe descreve. Fausto era só um ser humano que queria entender a vida, estudou, mas não conseguia entender a vida. Aí Fausto decidiu estudar os mistérios da vida. Quando entrou no mundo dos mistérios, aí um ser chamado na obra de Goethe, Mefistófeles, que é o próprio Javé, ou seja, um demônio, o diabo, chega para Fausto e diz, olha, eu sou o dono disso aqui, sou eu que mando. Mas assim, você é um cara legal. Eu também sou. Mas como é que vai funcionar entre a gente? Já que você quer descobrir as coisas, eu lhe dou conhecimento, mas eu quero a sua submissão. Eu vou lhe dar uma longa vida, mas eu quero que você se torne subalterno a mim, que você se submeta. Olha, eu vou lhe dar o meu amor, mas eu quero que você se renda a mim. É isso que Javé diz. Goethe, através da boca de Mefistófeles, tentando convencer Fausto a se vender a ele, e ele daria, né? Desde que ele fosse adorado, obedecido. A questão do ser humano submetido a um ser doente desse jeito, como é Javé, porque só um ser doente quer ser adorado, quer ser aclamado, quer que todo mundo beije o pé dele, a mão dele. O nome disso é questão de ego doente. O nome disso é desagradável de ser dito, mas é demência. E o demiurgo tem esse problema devido à sua queda. Só que ele criou tudo isso aí, cá estamos nós. Então, assim, Fausto foi, eu não fui. Muitos humanos não foram. Mas em outras vidas, os eus, que o espírito que me anima, foram.
Então, assim, é muito difícil. Não é fácil. A vida é breve, a arte é longa, a experiência é fugaz, o experimento passageiro, e o julgamento é muito difícil. Eu não julgo ninguém, mas faço a leitura dos fatos e sobrevivo como posso. Mas, do posto de observação que é a vida que eu levo, eu não tenho como aplaudir Javé, eu não tenho como aplaudir esses seres, eu nem aplaudo os espíritos que se submetem ao favor divino para fazer com que os códigos de Javé sejam revividos a toda hora por meio das reencarnações. Eu não aplaudo os padrões de reencarnação que os espíritos submetem os seres humanos. Mas o que é que diabos adianta eu aplaudir ou não? Pouco importa nada. Mas é uma questão de honestidade para comigo mesmo. Não é nem questão de estar certo ou errado. É só de integridade de caráter, ainda que eu possa estar totalmente errado. Mas é o que eu posso dizer para vocês.